1974, Everaldo. Everaldo Marques da Silva era gaúcho nascido em Porto Alegre e atuava no Grêmio como lateral esquerdo. Em 1967 foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira e nas eliminatórias de 1969 se firmou como titular de sua posição. Disputou a Copa de 1970, sagrando-se tricampeão mundial, sendo o primeiro gaúcho a conseguir este feito. Inclusive, ele ganhou uma estrela dourada na bandeira do Grêmio por isso. Ele viajava com sua família, mulher e filhos de Cachoeira do Sul, interior gaúcho, para Porto Alegre, em seu Dodge Dart. Perdeu a direção ao bater em um caminhão e capotou. Everaldo faleceu junto à sua esposa Cleci, sua irmã Romilda, as filhas Denise e Deise, e seus tios Maria Madalena e Jardelino. Everaldo foi o primeiro tricampeão a falecer, naquele dia 28 de outubro de 1974. 1976, Juscelino Kubitschek, um dos mais importantes políticos brasileiros do século XX, foi nosso presidente de 1955 a 1960. Idealizou nossa nova capital, Brasília, saindo a sede administrativa do Rio de Janeiro, visando com isso o desenvolvimento da região centro-oeste, praticamente desabitada na época. No período militar foi exilado até o ano de 1967, quando voltou ao Brasil e foi preso por um período de tempo. Depois de passar 10 anos de ter seus direitos políticos cassados, articulava voltar à cena política em 1975. Porém, esses planos terminaram no ano seguinte, em um trágico acidente. Juscelino e seu chofer e amigo, Geraldo Ribeiro, viajavam pela rodovia Presidente Dutra, em um Chevrolet Opala. Era noite, em uma curva, que depois ficou sendo conhecida como Curva JK, colidiu com uma carreta carregada de gesso, matando ambos instantaneamente. Família e amigos do político questionavam o laudo da polícia, que classificou o acidente como normal. Desconfiavam que fosse uma ação política de assassinato. Porém, apesar das inúmeras dúvidas, uma nova exumação do corpo de Juscelino em 1996 chegou à mesma conclusão. A família ainda hoje contesta os dois laudos sobre a morte de Juscelino Kubitschek. 1977, Maísa. Foi uma cantora, intérprete, compositora e instrumentista brasileira. Foi a precursora do estilo musical samba-canção, fazendo um grande sucesso nas décadas de 1950 e 1960. Maísa nascera em uma família tradicional do Espírito Santo, os Monjardim, e era neta do Barão Monjardim. Ela, no entanto, nasceu no Rio de Janeiro, no bairro do Botafogo. Aos 18 anos casou-se com André Matarazzo, membro do famoso clã Matarazzo. Mas separou-se em 1957, pois ele não aceitava as intenções dela de se tornar cantora. Maísa era intensa e temperamental. Teve diversos namorados, casara-se mais 2 vezes e teve como amante o maestro Júlio Medalha. Desenvolveu problemas com álcool e anfetaminas e disse certa vez que tentara suicídio diversas vezes. Brigas e escândalos foram muitos. Teve um filho que foi morar com os avós na Espanha. Com o tempo, Maísa ia se isolando e ficando cada vez mais depressiva. Em 1972 estava praticamente reclusa em sua casa em Maricá, Rio de Janeiro. Em 1975, seu filho Jaime voltou ao Brasil e se reconciliou com a mãe, depois de muito tempo separados. No ano de 1977, ela voltava no fim de tarde do casamento de seu filho, indo para sua casa em Maricá. Mas, ao transitar pela ponte Rio-Niterói,
perdeu o controle de seu carro e faleceu em terrível colisão. A rainha das canções tristes faleceu com apenas 40 anos de idade. Em 1982, Grace Kelly. Grace Patricia Kelly é uma das grandes atrizes da época de ouro de Hollywood e se tornou princesa, largando a carreira em seu auge. Kelly recebeu o Oscar como atriz coadjuvante em 1954 pelo filme Mogambo, mas eu me lembro dela, linda no filme de Hitchcock, Janela Indiscreta, e ficou conhecida como a musa deste diretor. Mas a grande estrela conheceu o príncipe Pierre de Mônaco e se encantou por ele, ou pela possibilidade de ser princesa. Casaram-se em 18 de abril de 1956, encerrando assim sua carreira como atriz. Em 14 de setembro de 1982, em Monte Carlo, a princesa dispensou seu motorista e saiu com seu carro, junto de sua filha Stephanie. A certa altura passou mal, com um pequeno AVC, desmaiando, e caiu em um precipício. Ela morreu com a colisão, morro abaixo. Já Stephanie, lançada do carro, teve apenas arranhões. Seu funeral foi assistido por 30 milhões de pessoas ao redor do globo, pela televisão, e está sepultada na Catedral de São Nicolau, em Mônaco. Em 1991, Gonzaguinha. Luiz Gonzaga Nascimento Júnior era filho adotivo do rei do Baião Luiz Gonzaga, e ele seguiu a carreira de cantor do pai adotivo, e teve êxito profissional, se tornando amigo do também músico Ivan Lins. Com a primeira mulher, Ângela, teve 2 filhos, Daniel e Fernanda. Teve depois o terceiro filho com a atriz Sandra Pera. Filha essa que se tornou cantora, a Amora Pera. Na época em que morreu, residia com sua segunda esposa, Luíse Margarete Martins, e sua filha caçula Mariana. Em 29 de abril de 1991, ele regressava de um show em Patos de Minas, Paraná, e se dirigia para Foz do Iguaçu para pegar um avião. Ele guiava seu Monza, a qual estava acompanhado de seu empresário e um amigo publicitário. No trajeto, uma caminhonete Ford F4000 vinha em alta velocidade e invadiu sua pista. Colidiram violentamente. Gonzaguinha morreu na hora e seus amigos ficaram gravemente feridos. O motorista da caminhonete também faleceu no local. Gonzaguinha tinha apenas 45 anos. 1994, Denner, futebolista nascido em São Paulo e que surgiu nas categorias de base da Portuguesa de Desportos. Denner era extremamente rápido, habilidoso e driblador, talvez o último grande driblador do futebol brasileiro. Surgiu na Copa São Paulo de Júniores e foi campeão, dando show. Subiu para o time principal e brilhou, fazendo gols inesquecíveis. A cabelo do meio da caneta do Índio. Torce o dedo pra cima da cara do Santos. Ele no lance. Da Portuguesa. Confira comigo do replay. Foi um gol. Em 1993, ele foi emprestado para o Grêmio. Se sagrou campeão gaúcho daquele ano. No ano seguinte, 1994, foi novamente emprestado, agora para o Vasco da Gama, e foi campeão da Taça Guanabara.
Em uma folga, Denner foi a São Paulo se reunir com dirigentes da Portuguesa e do Stuttgart, da Alemanha, para uma possível transferência. Depois passou o fim de semana com sua família. Na volta, na madrugada do dia 19 de abril, seu carro, um Mitsubishi Eclipse, dirigido pelo seu amigo Otto Gomes de Miranda, bateu em uma árvore na Lagoa Rodrigo de Freitas, quase em frente ao Clube Naval Piraquê. Denner dormia no banco do carona e foi estrangulado pelo cinto de segurança, que estava na altura de seu pescoço. Otto sobreviveu e foi culpado pelo acidente, pois estava em alta velocidade e havia dormido ao volante. Eram 5h15 da manhã e o rio acordou sobre o impacto daquela tragédia. O laudo da polícia concluiu que o banco em que Denner estava havia se inclinado, diminuindo a ação efetiva do cinto de segurança, além de tê-lo enforcado. Denner recebera esse nome de sua mãe, que era fã do famoso estilista de moda dos anos 60 e 50. Foi uma perda irreparável para o futebol brasileiro, já carente de grandes craques. 1997, Lady Di. Diana Francisca Spencer, ou simplesmente Lady Di, foi filantropa e aristocrata britânica e dispensa mais apresentações, pois ainda está muito viva na memória mundial. Em julho de 1981 se casou com Charles, príncipe de Gales, numa cerimônia acompanhada por milhões de pessoas pela televisão, ao redor do mundo. Diana era linda e carismática, amada pelo povo britânico. Já Charles era feio, antipático, apagado e ainda a atraiu com uma amante tão sem brilho como ele. Mesmo assim, tiveram 2 filhos. Diana aproximou a antiquada monarquia inglesa ao povo. Isso deve ter gerado ciúmes. E os atritos com o marido e a família dele foram se tornando insuportáveis. Ela, enfim, se divorciou dele. Livre daquele casamento opressivo, rodou o mundo em atividades filantrópicas. Diana emanava humildade e empatia com aqueles menos afortunados. Ela era tão popular que talvez tenha sido a celebridade mais fotografada do século XX. Mas, infelizmente, o período de liberdade e felicidade em sua vida durou pouco. No verão de 1997, ela iniciou um namoro com Dodi Al-Fayed, filho do empresário egípcio Mohamed Al-Fayed. Era noite, naquele 31 de agosto de 1997. Diana e Fayed jantavam no restaurante Ritz, em Paris, quando decidiram sair do local embarcando em um Mercedes sedã S280, mais o motorista Henry Paul e o guarda-costas Trevor Jones. Logo foram seguidos por outro carro ocupado por um grupo de paparazzi. O motorista Henry acelerou rumo ao apartamento de Fayed, mas havia bebido e perdeu o controle do carro quando colidiu em um pilar abaixo de uma ponte a 170 km/h. Ele e Fayed morreram no local. Diana foi levada ao hospital, mas não resistiu e faleceu às 4 horas daquela madrugada. O segurança Jones sobreviveu depois de inúmeras cirurgias. Assim, morreu a chamada princesa do povo, fugindo de alguns abelhudos que só queriam umas fotos. Culpa de Al-Fayed, que ordenou aquela fuga despropositada, e de seu motorista, que havia bebido em serviço. Em 1999, Ian Bunney foi um ator de origem escocesa e que de nome talvez ninguém o conheça, mas mesmo não sendo muito badalado, quem tem mais de 40 anos certamente vai se lembrar de seu rosto em algum filme, tão extensa que foi sua carreira cinematográfica.
Dentre os seus muitos trabalhos estão O Voo da Fênix, Assim Nascem os Heróis, Jesus de Nazaré, Gandhi, Luta Decisiva, Coração Valente e A Fortuna de Ned, entre outros. No dia 13 de novembro de 1999, ele e sua esposa Marilyn Salisbury, com a qual era casado desde 1976, viajavam pela estrada de Knox Strait, perto do Lago Ness, aquele mesmo do monstro. Ela derrapou em uma curva e caiu em uma ribanceira colidindo a alguns rochedos. Bunny, que estava no banco do carona, foi arremessado pelo para-brisa e não resistiu aos ferimentos. Morreu no local aos 71 anos de idade. Este vídeo completa com a parte 2 as celebridades que nos deixaram vítimas de acidentes automobilísticos e que serve de alerta, um alerta sinistro de que a morte pode estar à espreita a cada curva, a cada reta e a cada carro que se aproxima. Olá, gente, tudo bem? Então esse foi o vídeo 2 aí das celebridades que perderam suas vidas nas estradas durante todo o século XX. E lembrando aqui, eu vendo o vídeo do Denner fazendo aquele golaço, o Denner, jogador da Portuguesa, que fez aquele golaço contra o Santos, aí há 30 anos atrás, mais de 30 anos, em 93, eu lembro, me veio à memória que eu assisti esse jogo junto com meu falecido tio Luiz e com meu irmão, para a gente ver como que as memórias elas voltam tão vivas mediante um vídeo ou uma foto. Então é isso, a história vive no passado, no presente, moldando o futuro. Valeu!